Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Conversas às Claras. I am woman, I am fearless, I am sexy, I'm divine. I'm a beautiful, I Como deves ter reparado pelo título do episódio, hoje temos uma convidada muito especial, mas eu vou deixar que ela se apresente, só queria deixar aqui algumas palavras sobre ela. E a Maria, ela é provavelmente a pessoa com o melhor coração que eu já conheci até hoje e ela foi uma das pessoas que me ajudou neste meu processo de transformação ao longo deste ano e eu não podia estar mais feliz de a ter aqui no podcast de Conversas às Claras para podermos realmente ter uma conversa de alma e para falarmos de coisas tão importantes como terapia, traumas, crenças limitantes e o que significa realmente viver uma vida conectada. E eu espero realmente que aproveitem muito este episódio, porque a Maria, para além de ser uma excelente pessoa, ela é uma incrível terapeuta e, portanto, tudo o que ela diz e tudo o que ela ensina é ouro. Portanto, aproveitem e eu espero que gostem muito de ouvir a nossa conversa. Olá, Maria, como estás? Olá, Adriana, estou ótima, e tu? Também, está tudo bem. Eu já fiz aqui uma pequena introdução, mas o que eu gostava mesmo era que tu te apresentasses um bocadinho, porque eu acho que é sempre muito mais interessante quando a pessoa se apresenta e não eu estar aqui a falar. Portanto, queria saber quem é a Maria, o que é que a Maria faz. Então, pergunta interessante sempre, não é? Eu também vou mudar muitas vezes esta pergunta nas sessões que dou com as pessoas que acompanho, mas já vou até aí. Exato. Mas é sempre uma resposta que eu sinto que dá sempre para dar respostas diferentes consoante. Está sempre a mudar. Exatamente. E que é uma coisa boa porque nós somos muito versáteis enquanto seres humanos. Exatamente. Então, pronto, como estavas a dizer, eu sou a Maria, a minha formação de base é psicologia, sendo que desde muito cedo eu sempre estive muito ligada à parte da meditação, devido muito à minha mãe, que a minha mãe sempre praticou e sempre me passou essa prática, esse gosto, portanto, não me lembro praticamente de existir sem a prática da meditação. E durante o curso eu senti muito que faltava alguma coisa. Ou seja, tudo certo, estou a gostar muito de aprender este tipo de conteúdos, mas faltava alguma coisa efetivamente e eu não me via a exercer psicologia como eu estava a aprender, o que não quer dizer que não fosse bom, porque e é algo que eu uso muito no meu dia a dia, no meu trabalho e na minha vida também, mas senti sempre que faltava alguma coisa. E depois, ainda ao meio do curso, comecei a tirar outro tipo de formações, certificação em meditação, em fitoterapia, plantas medicinais, que sempre foi uma área que me chamou sempre muita atenção. E depois estava também a viver uma fase tão difícil da minha vida a nível pessoal, a nível familiar, que sinto que estava a precisar de algo para canalizar a minha dor, digamos assim. E pronto, e depois criei o Impacto, que é um projeto que tu conheces. Exato. E o que é que tu fazes agora? É isso. Então, agora, neste momento, tenho um projeto, que é o Impacto, que é sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, é sobre terapias holísticas, que eu acredito muito nesta questão do conceito do holístico, que é ver o ser humano como um todo. Nós não somos só a nossa parte emocional, não somos só a nossa parte física, nós somos um todo, nós temos várias dimensões de nós e essas dimensões precisam de ser vistas, precisam de ser sentidas e é muito isso que eu acredito e é muito esse trabalho que eu faço com os clientes que eu acompanho maioritariamente mulheres, porque sinto que é uma abordagem muito mais intimista e eu efetivamente gosto mesmo também da energia feminina, digamos assim, apesar de trabalhar muita energia masculina nas sessões, para mim é sempre importante equilibrar estas duas energias, mas pronto, é muito isto e eu sou muito um reflexo do meu projeto, do meu trabalho. Gosto muito de ter as minhas rotinas, as minhas práticas, considero uma pessoa também relativamente calma e pronto, e também muito conectada às minhas coisas, às minhas pessoas. E penso que é isto, assim, não aprofunda demasiado. Acho que. Sabes que eu descrevi-te aqui no início como tu sendo a pessoa tipo, com o melhor coração que eu conheço e assim mesmo uma pessoa super leve, porque Obrigada. é exatamente isso. E aquilo que estás a dizer do teu projeto ser a tua cara é mesmo. O teu projeto é literalmente tu, só que a servir outras pessoas. E isso é incrível. E aliás, até foi isso que me fez muito.
procurar também ter sessões contigo e eu adoro o teu projeto, portanto depois também vamos deixar aqui um link para o teu site, para o teu Instagram, para as pessoas também poderem Obrigada. conhecer. Obrigada. E eu gosto especialmente da forma como tu olhas para. Lá está, falavas da psicologia e depois da terapia holística, que é uma coisa que eu gosto muito. E eu, sendo uma pessoa que também já tive, por exemplo, consultas no psicólogo, e depois tendo uma sessão de terapia mais holística contigo, eu senti-me muito melhor depois de uma sessão contigo do que depois, por exemplo, de 6 meses em consultas com a psicóloga todas as semanas. Então eu acho realmente que há aqui, não sei se era por eu já gostar muito desta parte das terapias holísticas, mas realmente houve aqui qualquer coisa que mexeu comigo na nossa sessão e que todos os 6 meses que eu andei na psicóloga não me fizeram nada. Consegues perceber? Ou isto já acontece com Sim. mais pessoas? Sim. Então, há aqui fatores que nós temos que ter em conta. O primeiro fator é que eu quero sempre atrair para mim o meu cliente ideal. Pronto, e o meu cliente ideal, por norma, já são pessoas com uma conexão diferente ao seu eu, à sua essência, que é muito isso que eu trabalho. Eu trabalho muito a parte do trauma, a parte das feridas emocionais, e esse trabalho é sempre feito em conexão com o eu, digamos assim. E acho que isso faz toda a diferença neste tipo de abordagem, e eu própria nas sessões, como não exerço psicologia nas minhas sessões terapêuticas, eu consigo ter ferramentas mais íntimas com as minhas clientes, com as pessoas que eu acompanho, e acho que isso faz toda a diferença, porque eu consigo entregar de mim de uma maneira que se calhar não conseguiria de uma outra forma, porque haveriam mais regras que teriam que ser cumpridas naturalmente, e eu consigo perceber isso super bem, mas a forma como eu escolho trabalhar não é essa, a forma como eu escolho trabalhar é mesmo entregando o máximo que eu posso durante aquela hora, durante aquelas 2 horas, o que seja. Tu sabes, eu não estou a contar tempo, Sim, estou é ali verdade. completamente entregue, e sinto que isso faz diferença, porque o trabalho terapêutico não é só da outra pessoa, não é só meu, é 100% meu, 100% da outra pessoa. É um trabalho conjunto sempre. E havendo essa intimidade e essa vulnerabilidade dentro da sessão, e sempre em direção à conexão ao eu, faz toda a diferença, na minha opinião. Por isso é que muitas pessoas dizem, ok, eu nesta sessão consegui trabalhar muito mais, ou sim, tenho a sensação que consegui evoluir um bocadinho mais do que se calhar em meses numa Exato, outra porque abordagem. o que eu senti é que existe realmente, é muito importante nós conectarmos uma com a outra e não eu só estar aqui se calhar 1 hora a falar contigo e tu a dizeres que era o que eu acho que acontecia muito nas minhas sessões com a psicóloga, mas é sim haver esta conexão e não quero dizer que tenhamos de criar aqui uma amizade, mas sim realmente uma conexão de alma com alma e de conseguirmos as É duas fundamental. falar. Exatamente, e eu acho que isso é realmente a parte mais importante. E agora chegamos aqui a uma pergunta que eu tenho, que é porque é que todos deveríamos fazer terapia? Porque realmente eu acredito que toda a gente deveria fazer alguma forma de terapia. Sim, sem dúvida, também concordo, também sou suspeita, não é? Mas, sabes, tenho pensado muito no termo terapia, porque existe uma conexão, talvez ligeiramente negativa, associada ao termo terapia, por todo o estigma que existe, e acho que era super interessante se pudéssemos, eventualmente no futuro, criar aqui um outro conceito associado à parte de terapia, a palavra terapia. É importante fazer porque nós, enquanto seres humanos, nós precisamos de ser suportados, nós precisamos de orientação. Ou seja, e um psicólogo, um terapeuta integrativo, o que seja, nós temos essa formação, nós sabemos capacitar e nós sabemos orientar a pessoa de volta a si mesma, digamos assim. Ajudamos a desconstruir certas coisas que nós, quando estamos dentro da situação, a viver dentro da situação, dentro dos Não traumas, conseguimos ver. feridas, exatamente, nós não conseguimos ver. Então, há aqui certas coisas que nós temos que ter em conta, que é, nós, enquanto seres humanos, precisamos de suporte, precisamos de ser ouvidos, precisamos de ser sentidos. E isso tudo acontece dentro de um processo terapêutico. E tudo isto com ajuda, com uma orientação. E nós não temos que lidar sempre com tudo sozinhos. Existem profissionais por algum motivo, e é importante nós termos de recorrer a esses profissionais, porque o processo de repente torna-se muito mais leve. Muito mais. Portanto, fazer terapia é uma coisa boa, é uma coisa que deve acontecer às vezes que forem necessárias, porque permite um maior autoconhecimento e uma maior evolução também.
e E ter agora uma assim uma pergunta sociedade mais engraçada. saudável. Exato. E agora uma pergunta engraçada. Uma terapeuta também faz terapia? Porque eu penso sempre muito nisto, que é, nós às vezes conseguimos tão claramente ver quais são os problemas das outras pessoas, mas depois olhamos para a nossa vida e não conseguimos ver quais são os nossos problemas, ou qual é que é a solução, ou qual é que é o caminho. Por isso é que eu Sim, acho sempre que também, se calhar os terapeutas também fazem terapia com outras terapeutas. sim, e isso acontece muito, ou seja, precisamente dentro da psicologia e dentro da psicoterapia, nós temos inclusive alturas em que é algo obrigatório de acontecer, precisamente muito no início. Eu sou super a favor disso, eu própria recorro, se calhar não tanto a processos terapêuticos, ou seja, como eu faço, mas a mentores, por exemplo, Sim. que me ajudam a expandir a mim mesma, o meu eu, que me ajudam a evoluir. E lá está, isso faz toda a diferença na minha jornada, não é? Portanto, Claro. é super importante que nós também possamos ter essa Sim. orientação, porque nós também somos pessoas. Exato, também somos Somos seres humanos. iguais. Falaste também agora do estigma que existe em torno da palavra terapia, e eu acho que ainda existe realmente muito estigma nas pessoas sobre o que significa fazer terapia, ou até mesmo sobre ir a um psicólogo. Eu acho que hoje em dia as pessoas estão cada vez mais viradas também. Aliás, existe mais consciência sobre a saúde mental e a forma como devemos também tratar a nossa saúde mental, e a importância que isso tem na nossa vida. Mas eu acho que ainda existe muito o estigma de dizer: olha, eu vou ao psicólogo ou eu faço terapia consistentemente na minha vida. E o que é que será que nós podemos fazer para tirar este peso de cima, como tu disseste, da palavra terapia, porque é uma palavra muito forte, se calhar, e para realmente, não é convencer as pessoas, mas realmente mostrar que é uma coisa boa e que devemos realmente todos fazer terapia. Então, eu sinto que cada vez isso está a ser muito mais desmistificado, porquê? Porque as gerações atuais já fazem terapia. Já há Sim, muitas pessoas e nós vemos, por exemplo, figuras públicas a dizer abertamente que fazem terapia e isso faz toda a diferença. Porquê? Porque são sim. pessoas de referência para muitas outras pessoas, Uhum. incluindo para gerações mais novas. E essas gerações mais novas já vão crescer a ouvir que falar em terapia Sim, e que fazer terapia é algo é normal e bom. que é algo bom. Portanto, eu acho que é muito isto, é nós podermos ser autênticos também com aquilo que nós fazemos. Se nós fazemos terapia, ok, então vou dizer que faço terapia sem que Exato. isso seja algo Sim, mau para mim. Acho que tem que começar por nós. Ou seja, eu tenho um exato. estigma, eu não tenho um estigma, e depois isso vai acabar por ser um reflexo na sociedade, eu acredito. Nós estamos muito melhores nisso. Eu sou aquela pessoa que acho que nós estamos a caminhar claramente numa boa direção e não Sim. numa má direção, como se ouve muito falar. Eu Uhum. acredito que, principalmente nós, jovens, temos muitas coisas para trabalhar, mas também temos muitas coisas que já trabalhamos e que, e que tem sido ótimo. E Sim, estamos a fazer uma jornada, em geral, eu acho muito bonita, mesmo em relação, por exemplo, à parte da sustentabilidade, também da sim. inclusão. Portanto, acho que está a haver aqui uma grande mudança e acho que é essa mudança que vai ajudar a que este estigma também desapareça. Mas nós temos que ser autênticos. Temos que dizer, não, eu faço e resulta, eu Exato. faço e é bom. E vamos estar a inspirar outras pessoas a fazer a mesma coisa. Sim, porque se calhar também muita gente vai ao psicólogo ou faz terapia e depois tem a vergonha de dizer: olha, vou ao psicólogo. Eu lembro-me que Um há sinal um de ano fraqueza, atrás. digamos assim. Eles vêm como um sinal de Sim, fraqueza e não é de todo, até um ato de exato. coragem, é um ato de amor próprio. Sabes que eu lembro-me quando eu comecei a ir ao psicólogo, houve, em especial, uma amiga a quem eu contei que estava a ter consultas no psicólogo e ela olhou para mim e disse assim: Mas quê, estás maluquinha? E eu pensei: Não é nada disso, e lá está, é por causa depois destas coisas que as pessoas associam muito: eu só preciso de ir ao psicólogo porque tenho uma doença. E não é verdade. Pronto. E mesmo que eu tivesse uma doença mental, as doenças também são preciso tratar, não é? E se calhar nós precisamos ainda mais de ir ao psicólogo ou de fazer terapia para não ter uma doença. É muito mais o É uma questão prevenir, de lá está, prevenção, exatamente. sim, em vez de tratar. Mas eu também sou da tua opinião. Eu acho que hoje em dia nós estamos cada vez mais a caminhar num bom caminho e temos feito tantas coisas que olhamos há 20, 30 anos atrás não se faziam. E tem sido muito bom, porque eu também tenho reparado muito que as pessoas têm realmente começado a cuidar cada vez mais internamente da sua energia, da sua saúde mental, emocional, e isso tem sido muito bom. Aliás, agora no mundo vemos imensos coaches,
muito mais pessoas a fazer terapia, e eu acho que isso é incrível. Mesmo assim, sinto que em Portugal ainda estamos um bocadinho mais atrasados e que não se vê assim muitas destas coisas, e eu acho que é muito também por as pessoas, lá está, terem este estigma social de fazer terapia ou ir ao psicólogo. Mas sim, acho que é uma coisa muito importante também e estamos a caminhar num bom caminho, porque depois também vemos, aliás, eu própria sentia muita necessidade de ir ao psicólogo, porque às vezes sentia que não conseguia falar, não conseguia dizer o que é aqui dentro de mim, às vezes nem sabia bem o que é que estava mal, não é? Mas sinto que o que a terapia nos pode dar de melhor é realmente nós conhecermos e descobrirmos o que é que temos que tratar e temos de cuidar dentro de nós. E falamos agora aqui também um bocadinho dos traumas, porque eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas têm traumas e nem sequer sabem que têm, e nem sequer sabem o que é que são ou porque é que os têm. Então agora também, como é uma coisa que tu também gostas muito de falar, Sim, sim, é assim uma das gostava minhas que áreas falasses de atenção. aqui um bocadinho sobre o que é então o trauma e como é que nós sabemos exatamente que temos traumas, porque é realmente uma coisa às vezes difícil de perceber se nós não estivermos conscientes também em nós e no nosso corpo. 100%, 100%. Eu sou muito a favor de uma teoria que o Gabor Maté, que é a minha grande referência de trauma, eu tive uma aula com ele há pouco tempo e fiquei assim, uau, fascinadíssima. Ele disse uma coisa que eu fiquei, ok, é mesmo isto. Ele literalmente conseguiu pôr em palavras tudo aquilo que eu estava a achar. Ele disse, todos nós temos traumas. Todos nós, sem exceção, temos traumas. Apenas existem traumas com T grande e traumas com T pequeno. Pronto. E muitas vezes nós achamos que um trauma tem que haver um evento específico, forte e super Sim. relevante, ou seja, para que nós consigamos, de facto, não é consigamos, é que fiquemos com um trauma, mas não tem que ser Traumatizadas. assim. Exatamente, mas não tem que ser assim. Existem muitas outras formas de nós desenvolvermos aqueles que são os mini-traumas, digamos assim. Okay. E o que é um trauma? Eu vou tentar explicar isto sem haver palavras difíceis e de forma Sim. muito prática. Um trauma é uma ferida psíquica, é uma ferida emocional. Imagina tu, Adriana, que tens aí uma ferida no teu ombro, neste momento. Okay? Tens aí uma ferida aberta. Imagina que eu vou tocar nessa ferida. Vai Vai-te doer. doer e tu vais fazer o quê? Vais ter tendência a recuar ou vais ter tendência a defender-te, a empurrar a mim, neste caso, certo? É a mesma coisa quando nós temos algo que nos magoou internamente por exemplo, neste caso tu tens algo que te magoou, eu vou aí fazer alguma coisa errada, vou dizer alguma coisa que vai despertar algum gatilho e tu vais ter tendência a reagir, vais ter tendência a explodir, a defender-te, a dizer alguma coisa, vais ficar desorganizada internamente, digamos assim, mentalmente, energeticamente também, hormonalmente, portanto, vais desequilibrar tudo aquilo que é o teu ser. Ou seja, e nós conseguimos ver isto, pessoas, por exemplo, que explodem com facilidade, que são muito impulsivas. Eu. Eu acredito Pronto. que sim. Portanto, efetivamente, o trauma pode ser expresso desta forma, mas o trauma também pode ser expresso de uma outra maneira completamente diferente e oposta. Que também podemos usar o exemplo da pele. Imagina que tu tens uma cicatriz. Okay? Essa cicatriz, a zona da pele, essa parte desse tecido é um tecido duro, rígido e inflexível. Nós podemos encontrar muitas pessoas assim. Duras, inflexíveis, contraídas, rígidas, para si próprias e para os Para o outros. resto do mundo. Exatamente, que são pessoas que nós temos tendência a dizer aquela pessoa é má, aquela pessoa não tem emoções, aquela pessoa... Não, okay? Não existem pessoas más. Existem pessoas com feridas e com muitos traumas, com muitas dores e que muitas vezes não sabem gerir isso, e a forma como o trauma se expressa é fazendo coisas que não são boas nem para elas próprias nem para os outros. Mas eu não acredito que existam pessoas más. Nós nascemos todos plenos, com as nossas características, sim, mas é a nossa realidade, é aquilo que vai acontecendo, é a construção também da nossa Vai história. moldando. Exatamente, exatamente. E é muito importante nós termos uma atitude também compassiva para com isto, não uma atitude passiva, mas compassiva, que são coisas muito diferentes. Haver aqui a compaixão e a aceitação do outro, também tal como ele é, mas ao mesmo tempo também não permitindo que isso, ou seja, que os traumas dos outros também nos causem traumas a nós. A Não é? nós. Portanto, Exato. este equilíbrio.
Mas um trauma é muito isto. Não sei se consegui explicar bem, mas espero Sim, que acho que sim, sim. Aliás, através deste exemplo da pele. sim, e falaste também aí nos gatilhos, que eu acho que é uma coisa que cada vez mais se ouve falar, que é nos nossos gatilhos e, por exemplo, quando eu ia à psicóloga, e eu explicava: "Olha, isto aconteceu e eu reagi assim, mas eu não sei porque é que eu reagi assim", e ela dizia-me: "Ah, isso é um gatilho", mas ela nunca me explicou, por exemplo, aquilo que tu me estás a explicar do trauma ou o que é que estava a acontecer, mas ela dizia-me: "Olha, isso é um gatilho, que tu estás a sentir e quando, essa pessoa, em causa diz isso, tu Vais reagir. automaticamente Sim, vais reagir assim". E eu acho que isto é uma coisa muito importante nós percebemos, quando nós entendemos realmente quais é que são os nossos gatilhos e porque é que quando as pessoas a sua origem, claro. exatamente, nós conseguimos, primeiro que tudo, perceber, compreender e depois também transformar isso noutra coisa. E já é muito mais fácil depois para nós não reagir, mas agir de uma maneira diferente e controlar mais a nossa ação e a nossa reação, não é? Exatamente. Tu agora disseste aí um termo, uma palavra essencial, que foi transformar. Eu sou muito apologista, nos processos que eu acompanho, os meus clientes sabem disto. Logo assim que começam um processo comigo, eu digo: nós aqui não vamos eliminar nada, nós aqui vamos Transformar. transformar. Não vamos Sim, eliminar pensamentos, não vamos eliminar traumas, não vamos eliminar dores, nós vamos transformar isso em algo diferente. E é aí exato. que entra o processo de cura de um trauma. Eu sou muito crente no facto de, enquanto nós estamos vivos, enquanto nós estamos aqui, existe sempre potencial de cura. Nós temos é que nos movimentar. A cura precisa de Uhum. movimento. A cura está no movimento. Portanto, nós Sim, precisamos de nos movimentar. Eu uso muitas vezes o exemplo de eu quero chegar ali àquela porta, ok? Mas eu só preciso dar um passo em frente e fico mais próxima dali. Ou só preciso sim, simplesmente me virar em direção à porta para que a cura comece a acontecer, para que certas coisas comecem a ser desbloqueadas. E dentro de exato. um processo de trauma, nós não podemos viver só no passado ou só no futuro. Nós temos que viver aqui, no presente, porque houve a desconexão com o eu de agora. Existe uma Uhum. criança ferida lá atrás que precisa ser sentida, que precisa ser vista, que precisa também de ser posta também no seu lugar, mas com muito acolhimento e precisa também de ser trazida um bocadinho para o momento presente. E Sim, um processo de cura de um trauma é de saltitar entre estes três tempos, o passado, o sim, presente e o futuro, sempre com muito foco no futuro e não tanto no passado. ok. É haver, no Yeah. fundo, aqui uma desconstrução daquilo que aconteceu, é reescrever a história. Eu faço Uhum. muitas vezes a pergunta que história é que tu tens contado a ti própria? Exato. O que é que nós dizemos? Qual é o nosso discurso interno para nós? Exatamente, que é outra coisa, tal como tu acho que sabes, que eu trabalho muito, que Sim. é o fluxo de pensamentos. Os pensamentos são energia, as nossas emoções são Ah, energia. Portanto, qual é que é o tipo de energia que nós queremos dar à nossa vida? Para, para onde é que nós queremos queremos ir? ir. Qual é que é a direção que queremos dar e qual é que é o tipo de história que nós queremos passar a contar? Não é eliminar os factos que aconteceram, não, é aceitar que isso dói. Porque Sim. a dor vai estar lá muitas vezes e queremos atingir a plenitude sem essa dor, muitas vezes causa aqui algum tipo de desconforto. Exato. Eu acho que também há muito o pensamento de que para curarmos, temos que esquecer e não é verdade. Eu acredito muito que para curar nós temos mesmo que sentir e Sim, sentir mais do que nunca, para também uhum. conseguirmos perceber aquilo que estamos a sentir e libertar isso, porque quanto nós mais, apagamos e tentamos esquecer e pomos lá para baixo para não pensar nisso, se calhar mais vai doer e mais no nosso subconsciente aquilo vai estar ali a piscar, vai ser tipo uma luzinha sempre a piscar que não vai apagar enquanto nós não sentirmos realmente, lá está, para depois conseguir transformar, porque se nós não estamos a sentir, como é que nós vamos conseguir transformar aquilo que estamos a sentir? Um, Exatamente, sou 100% de acordo com isso, porque é importante nós percebermos que nós precisamos de fazer o luto. Nós precisamos de fazer o luto das coisas e sim, fazer o luto é aceitar que aquilo dói, é aceitar que aquilo existiu, mas também é exato. aceitar que aquilo não está a existir mais e que nos cabe Uhum, a nós agora ter o poder de escolha, agarrar as rédeas da nossa vida e ok, o exato. que é que eu quero criar através disto que aconteceu. E é aqui que nós passamos a dar um sentido completamente diferente à nossa vida, é aqui que surge também o propósito, é aqui que Sim, surgem novos significados, é aqui que a energia muda totalmente. Isto é um trabalho contínuo, não é um trabalho fácil, mas é um trabalho é isso. bonito de fazer, muito bonito. Sim, Nós aprendemos muito em transformar as dores em força sim, e os traumas em conhecimento. E, acima de tudo, é importante nós trabalharmos o desapego.
Nós ficamos muito apegados aos traumas, apegados ao que Sim. sentimos, Àquilo apegados que ao que aquela aconteceu. pessoa nos fez sentir. É verdade. E É metemos muitas vezes um papel de vitimização e não de autorresponsabilização. mesmo. E muitas vezes isto está muito associado à culpa que se sente ou à culpa que atribuímos ao outro, mas não, é a nossa vida. Nós não podemos controlar aquilo que nos acontece, mas podemos controlar a forma como nós escolhemos reagir àquilo que nos está a acontecer. E quando temos esta consciência, tudo muda. Maria, e como é que tu trabalhas esta parte de quando uma pessoa se calhar te procura e está nesse ponto, está na vitimização, não se está a responsabilizar pela sua vida, pelas suas ações ou não ações, como é que isto se começa realmente a trabalhar? Como é que se mostra a alguém que ela tem que sair do papel da vítima? Que eu acho que para mim, sinceramente, é um dos primeiros passos e para mim foi muito assim, foi eu perceber que aliás, eu já disse isto noutro episódio, que é, eu percebi, ninguém me vem salvar. Eu não sou vítima aqui, ninguém me vem salvar, eu tenho que me salvar a mim própria. Portanto, sou eu que tenho que dar o primeiro passo e sou eu que tenho que escolher. Como é que realmente, isto é um processo que a pessoa tem que chegar à conclusão sozinha ou tu consegues ajudar nesta parte? Existe claramente essa desconstrução, mas eu acho que acho que isto tem tudo a ver com o motivo e com a intenção que levou a pessoa, por exemplo, a procurar-me. Ok? Ou seja, se for uma pessoa que me procurou, que eu evito que isso aconteça, mas é uma coisa que eu nem sempre posso controlar, mas for uma pessoa que me procurou porque está à espera que eu lhe dê as respostas, então aí vamos esquecer a autorresponsabilização, porque isso, ou seja, nesse processo vai ser muito difícil, porque eu não quero convencer ninguém a autorresponsabilizar-se, eu quero que a pessoa sinta por si própria e perceba por si própria, através do nosso processo, que essa autorresponsabilização não é que vai acontecer, é que já está a acontecer a partir do momento em que ela escolheu iniciar um processo terapêutico comigo. Portanto, isto tem muito a ver com a intenção, eu falo muito sobre intenções, que afinal qual é que é a minha intenção ao estar a procurar esta orientação, esta ajuda, este suporte. Agora, se as pessoas me procuram já com, ok, eu preciso de fazer mudanças, eu preciso transformar isto, porque eu estou cansada com os padrões que eu tenho vindo a repetir, com a forma como eu me tenho vindo a sentir, e eu sei que eu preciso de fazer algo na minha vida, eu sei. Portanto, a pessoa vai à procura de respostas, sim, vai à procura de orientação, sim, de acompanhamento, sim, mas já sabe que vai ter que trabalhar. E acho que é isso que faz toda a diferença. Portanto, eu não sinto que eu convença propriamente a pessoa a fazer, eu sinto que aquilo que acontece é que eu dou um empurrão também de quase de empoderamento à pessoa. Ok, tu consegues fazer isto através desta ferramenta e vamos desconstruindo as coisas que vão acontecendo. E é muito... Mas como é óbvio, dentro deste processo existem oscilações. A pessoa pode saber de forma consciente que é responsável pela criação da sua vida, por manifestar aquilo que quer para si, mas ao mesmo tempo dar por si, a cair um bocadinho e já está novamente a sentir culpa. E existe também aqui o papel de vítima e é abraçar isso e saber que novamente podemos subir. É um processo. É um processo muito bonito, porque é nestas subidas e descidas que nós aprendemos muito mais. Portanto, que bom que é assim, que bom que não é tudo reto. Exato. E inevitavelmente é mesmo a pessoa que tem que dar o primeiro passo e nós não, por mais que nós às vezes queiramos ajudar alguém e queremos realmente não só dar as respostas, mas fazer a pessoa perceber que ela tem o poder de sua vida, não é? E que tem o poder de dar o primeiro passo e procurar as suas próprias respostas. Mas nós não podemos ajudar ninguém, a não ser que as pessoas queiram ser ajudadas. Exatamente. E eu acho que para mim isto é uma das coisas mais difíceis, depois também às vezes que é na nossa vida. Nós que, e agora falo por mim, que passei por um processo, por exemplo, este ano, que foi de grande transformação e muito autoconhecimento. E às vezes olho para as pessoas da minha vida e se calhar quero ajudar essas pessoas e quero-lhes dizer, não, mas olha aqui tudo o que eu descobri, tudo o que eu fiz. E inevitavelmente eu não consigo ajudar, porque não conseguimos ajudar ninguém que não queira ser ajudado. E isto para mim tem sido até uma grande dor minha nos últimos tempos, porque eu começo a pensar como é que eu vou ajudar esta pessoa? Mas realmente não é possível. Não, e acho que é acima de tudo é podermos respeitar e saber compreender e termos consciência de que a pessoa tem o seu próprio ritmo, tem o seu próprio tempo. Exato. Tenho muitas pessoas que ou seja, começaram a seguir o meu trabalho, que até se identificaram, mas que por algum motivo não avançaram logo para o acompanhamento comigo.
e que quando avançaram eu percebi, não, tinha mesmo que ser agora, porque se tivesse sido Exato. antes o processo não tinha corrido da forma como correu agora. Todos nós temos o nosso tempo e acho que É isso. quando nós queremos muito ajudar alguém que não está a querer ser ajudado, a melhor coisa que nós podemos fazer é respeitar o tempo do outro e o processo do outro e poder Sim. abraçar ao máximo essa pessoa dentro também dos nossos próprios limites. Sim, E exato. Que às vezes também é muito é muito difícil, isso. É super desafiante, é super desafiante. especialmente quando são pessoas muito próximas. Eu sinto que, se calhar, impor os nossos limites às pessoas, amigos, mesmo que sejam um pouco mais afastados, ou colegas de trabalho, se calhar é um pouco mais fácil porque não temos aquela conexão emocional, mas depois quando temos uma ligação emocional a alguém, por exemplo, alguém que seja da nossa família, impor um limite é das coisas mais complicadas que existe. Mas que também é fundamental, é mesmo fundamental. Eu até uso muito aqui o PNL nestas questões que eu digo, ok, então, porque nós falamos muito na imposição de limites, pronto, é um termo que nós ouvimos muito, mas e se nós reformularmos aqui e dissermos, ok, eu vou mostrar o meu limite, se calhar o processo já fica um bocadinho mais facilitado, já fica um bocadinho Sim. mais leve, não É é? mudar só aquela palavrinha que é tão forte Exatamente, de impor, porque nós não exatamente. queremos impor, nós só queremos mostrar que. Exatamente. E é sabermos que nós, quando estamos a dizer não a alguém, nós muitas vezes nós vamos estar a dizer sim a nós. E esse não é uma rejeição. Esse não vem de um lugar de não, para mim não faz sentido. Não, eu não quero isto. Não, eu não desejo isto. E esse não, depois também existem muitas maneiras de nós estarmos a dizer um não a alguém, um não a alguma situação. Nós podemos dizer esse não com muito carinho, com muito amor, com muito respeito pelo outro, mas acima de tudo por nós. Porque se nós queremos criar uma vida autêntica, então nós vamos ter que ser autênticos com as pessoas que estão à nossa volta, que são mais próximas de nós. E isso, ou seja, serve para tudo, serve para as nossas relações, serve para aquilo que nós temos que manifestar na nossa vida. Eu digo muitas vezes isto, que é, fazendo aqui um paralelismo um bocadinho com a prática da meditação. O que é que serve nós estarmos durante horas a meditar, ou seja, em estado meditativo, se quando acabamos a meditação, nós acabamos e já estamos a reclamar com alguém, ou a reclamar com o trânsito, ou chateados, ou com um discurso interno negativo para connosco, ou a não sermos gentis connosco. Não, se nós estamos durante aquele período de tempo, não é, a sermos compassivos connosco, é podermos levar essas lições para o resto da nossa vida e para o resto do nosso dia. Não tem que ser a 100%, mas é importante querermos ser melhores. Pelo menos 1% todos os dias, ao final do ano já são muitos por cento. Exato. Sim, É muito e isso. também e perceber que é mesmo um processo e que nem todos os dias vão ser iguais e que há dias melhores e há dias piores e está tudo bem, é só mesmo aceitar isso em nós. E sempre, lá está, às vezes é difícil ter pensamento positivo ou estar mais positiva em relação à vida, mas eu também tenho aprendido muito nestes últimos meses a perceber que, ok, há dias em que eu vou estar mais em baixo, em que me vai apetecer discutir com toda a gente e está tudo bem, e só preciso de aceitar isso e tentar compreender porque é que me sinto assim e ficar no sofá o dia todo debaixo da mantinha e pronto, e amanhã é um novo dia e amanhã vou ser melhor. E eu acho que é muito isto também, que é importante. É para tentar, no fundo, eliminar as coisas. Vamos parar de eliminar as coisas. Isso Sim, vai-nos desgastar muito, nós vamos estar a gastar muita é energia. verdade, é E verdade. às vezes só aceitar certos estados de espírito, certas emoções, ajuda-nos a perceber quais é que são as nossas necessidades. E a perceber, ok, eu estou chateada com isto. Por exemplo, o Gabar até deu um exemplo muito interessante que nos ajuda a perceber até de que forma é que os traumas depois muitas vezes são expressos em coisas tão básicas do nosso dia-a-dia. Ele contava, uma altura, porque ele é médico, uma altura os meus colegas começaram a questionar em relação à forma como eu trabalhava, porque ele tem uma forma muito integrativa de trabalhar, e eu reagi muito mal. Eu reagi muito mal, mas eu não estava a ouvir a questão, eu estava a ouvir um ataque. Exato. E então eu comecei-me a defender. Pronto. E até que acabou por perder o emprego nesse seguimento, e depois, ainda bem que perdi o emprego, porque agora estou muito melhor. Exato. Mas ele percebeu que aquilo teve ali claramente uma responsabilização da parte dele, porque foi a forma como ele reagiu ao questionamento. Ou seja, ele não estava focado nas perguntas que lhe estavam a fazer, mas sim no ataque que ele estava Ele estava a ouvir, a a sentir. sentir. Exatamente. E isso vem de um trauma, ok, se eles me estão a questionar, então eu estou a ser
posto à prova, o meu valor Sim. está a ser aqui questionado, portanto a minha Uhum. autoestima está aqui a ficar ferida, o meu ego está aqui a ficar ferido, e é aí que nós percebemos, ok, há aqui claramente um trauma. Sim, lá está, é um gatilho. São os gatilhos, exatamente. Nós muitas vezes não esquecemos. Eu estou a ficar chateada porquê? Sim, Qual é que é a minha necessidade não está a ser aqui atendida? Estou aqui a precisar de parar. Estou a precisar de parar, reavaliar a situação e voltar a redefinir tudo. Eu estou a precisar do quê? Estou a precisar de respirar. A nossa respiração é fundamental. É outra coisa que nós, muitas vezes, nós nos esquecemos que é a respiração que nos conecta à vida, assim que nós nascemos. E nós damos isso como garantido e não. Muitas vezes nós precisamos de parar e de respirar. E o sim. fluxo de pensamentos começa a descer, a energia começa a transformar-se em alguma coisa diferente, as nossas emoções também. E é aqui que a cura e que a transformação se começa a dar. Começa a acontecer. Sim. Olha, e tu achas que os traumas que nós temos e que não são vistos e que não são tratados, achas que eles também se podem depois manifestar fisicamente em doenças, Sem no dúvida. nosso corpo? Sem dúvida, principalmente doenças autoimunes. Sem dúvida. Exato. Porque, As doenças autoimunes vêm muito da nossa mente, não é? Eu tenho essa noção. sim, ou seja, é a parte somática, digamos assim. Uh, ou seja, que essa, neste momento, está a ser uma outra área na qual eu estou a investir. Estou, neste momento, a investir muito na parte de saúde integrativa no IIN e estou, assim, a adorar. E, e nós falamos muito sobre isso, nós falamos muito sobre a parte somática. Por exemplo, o que é que faz com que o nosso sistema imunitário fique enfraquecido? Não é? Muitas vezes são as nossas emoções que são energia, são os pensamentos que são energia, a forma como nós nos cuidamos, como nós nos tratamos, como nós nos alimentamos, a predisposição que temos para determinadas coisas. Porque depois existe a questão que é, nós temos predisposição genética para determinadas patologias, mas essa predisposição genética só é ativada, só acontece efetivamente conforme os nossos hábitos anteriores. Ok. Por exemplo, uma pessoa até pode ter, muitas pessoas na família que têm cancro, até pode ter efetivamente a predisposição, mas essa patologia só vai ser ativada Se eu tiver hábitos que Exatamente. promovem. Exatamente. E um hábito pode ser simplesmente estar a reprimir emocionalmente. A Ok. repressão emocional é assim um belo, um belo intoxicante para o nosso corpo. Tu achas que as pessoas sabem isto? Que Muito não. pouco. Não, muito pouco. Por isso é que é uma das minhas áreas de interesse e por isso é que eu quero muito gritar ao mundo que é não reprimam, por favor. Sim. Porque estarem a reprimir é estarem a não ser autênticos convosco, é literalmente fazer com que uma emoção fique presa. Okay? E quando uma emoção fica presa é a mesma coisa, imagina que está uma guerra a acontecer. Okay? Está uma guerra a acontecer e tu vais para um refúgio anti-bombas. Sim. O inimigo afasta-se, as bombas deixam de estar ali, mas tu deixas Mas de tu conseguir sair tu continuas. mesmo. Exato. Traumas, emoções presas, é isto que acontece. Pronto. Uau. É aqui que nós precisamos de recorrer a profissionais. Sim. É aqui realmente, aliás, isto mostra a importância de trabalharmos as nossas emoções, os nossos traumas e de fazer terapia, que é isto vai exprimir-se depois no nosso corpo e vai nos fazer ficar doentes, literalmente. E o corpo tem traumas. Por exemplo, eu também trabalho muito a parte da expressão corporal e o corpo tem claramente traumas e precisam de ser trabalhados também fisicamente. Lá está, aqui abordar aqui as várias dimensões do nosso ser. É sempre importante, sempre. Sim. Eu adoro o teu trabalho. Obrigada. Eu acho que é Obrigada. realmente uma coisa super importante e que hoje, por mais ainda informação que tenhamos hoje em dia, acho que isto não é falado o suficiente e não é dito o suficiente e as pessoas não têm mesmo noção disto, porque durante toda a nossa vida nunca ninguém nos disse que tínhamos que tratar das nossas emoções e acho que isso é muito importante, porque realmente as pessoas não fazem ideia que vão ao médico tratar do corpo, mas depois se não tratam da mente e não tratam das emoções, então Isso mesmo. não vai fazer uma grande diferença. Mesma coisa quando uma pessoa pode se alimentar super bem, pode fazer imenso exercício físico, essas duas dimensões estão ok, mas a pessoa provavelmente vai se sentir constantemente doente na mesma, ok? Porque se calhar reprime, porque se calhar é muito impulsiva na forma como reage e os níveis de cortisol e de adrenalina começam a subir e o seu sistema fica desequilibrado e isso fica muito mais suscetível. Lá Exato. está.
a patologias. Doenças. Portanto, se alguém que estiver aqui a ouvir estiver constantemente doente, a sentir-se muito mais frágil, não é, a responsabilidade não é do frio, não é. São dos hábitos que nós fazemos, a forma como nós nos cuidamos nós, da nossa saúde mental, da nossa saúde energética e da nossa saúde física. Isto tudo precisa de ser visto e precisa de ser olhado e precisa de ser sentido. E precisa de ser equilibrado. Sim, lá está, é uma coisa integrativa, não é só a mente, Sim. não é só o corpo, é a mente e o corpo, e são as duas coisas que nós precisamos de cuidar. Não, lá está, não é só vestir roupa bonita e não tomar banho, temos que tomar banho e vestir roupa. É isso mesmo, tal e qual, tal e qual, tal e qual. E faz toda a diferença quando nós temos este tato de amor para connosco, quando nós paramos e percebemos, ok, eu não estou assim tão bem e preciso de começar aqui a reavaliar e, ok, o que é que eu posso fazer, quais é que são os próximos passos que eu preciso dar, porque eu sei que às vezes é muito difícil a pessoa perceber, ok, eu não me sinto bem, mas eu não sei por onde começar. Exato. E Aliás, diz. eu quando comecei a perceber que não estava bem, eu também pensava muito, eu não estou bem, mas o que é que eu faço? Vou à procura de uma psicóloga. E sou sincera, eu fui mesmo à procura e na altura tu ainda não tinhas o teu projeto, porque senão eu definitivamente teria começado contigo, mas eu fui só à procura de alguém que me ajudasse, porque eu precisava de ajuda, eu não sabia por onde começar. E comecei pelo normal, que é o mais usual, que é um psicólogo, mas realmente eu acho que às vezes as pessoas, é mesmo o que gostava de dizer, elas precisam de ajuda, mas não sabem por onde começar, não sabem quem procurar. Exatamente, e por esse mesmo motivo é que eu tenho aqui uma grande ambição nesse sentido, que é poder desenvolver algo que ajude as pessoas a potenciarem a sua jornada nas suas várias dimensões, sem que tenham que recorrer a mil sítios, que isso às vezes é desgastante. E às vezes as pessoas querem fazê-lo não dentro de um processo terapêutico com alguém, mas também de forma autónoma. Isso Exato. é possível, desde que haja também na mesma orientação certa e as dimensões certas abordadas. Sim. E isso é possível, então eu tenho muito essa ambição de poder virar o impacto também para ser possível abordar essas dimensões todas de uma forma muito mais profunda, digamos assim. Talvez nos próximos meses, não estou a trabalhar para isso, possa virar depois dentro mesmo para a parte da saúde integrativa. Sim, uau, isso era fantástico. Sim, porque eu sei, porque eu já estive nesse lugar. Exato. E acho que esse é um grande ponto a favor, é que eu sei o que é o trauma, eu sei o que é a dor. Sei claramente. E isso ajuda-me também a potenciar os processos todos que eu potencio atualmente. Exato. Maria, tu também costumas falar muito sobre crenças limitantes, agora vamos virar aqui um bocadinho o tema, e fala-me um bocadinho sobre o que são exatamente as crenças limitantes, porque é que também gostas de trabalhar este tipo de coisas em nós, porque para mim também, dando o meu exemplo pessoal, também foi uma coisa que eu aprendi, que eu tinha, e que antes eu não sabia que tinha, e que eu percebi o impacto que isto realmente tem na nossa vida, e é uma coisa que tu também trabalhas, e gostava que falasses um bocadinho sobre isso. Sim, então olha, para mim é algo indissociável num processo terapêutico ou num processo de autoconhecimento, porque tal como a palavra, tal como o conceito diz, é algo que nós pensamos, que nós estamos a querer, algo que nós acreditamos e que tomamos como verdadeiro, que nos vai limitar de muitas formas. E eu gosto de ver como vai limitar a nossa autenticidade. A autenticidade é uma coisa que eu trabalho muito, portanto, e as crenças limitantes afastam-nos daquilo que nós somos, no fundo, okay? Por medo do julgamento, por medo daquilo que os outros vão dizer, da forma como vamos ser vistos, e depois é um não merecimento, e aqui entra, por exemplo, muito a questão financeira, não é? Sim, exatamente. A abundância não é só a abundância financeira, mas é a abundância também a nível de amor, de saúde, em tudo. Exatamente, de alegria, e nós muitas vezes não nos sentimos merecedores, e eu conheço pessoas que dizem, ok, mas isto até pode funcionar com aquelas pessoas, mas eu acho que comigo não vai funcionar. Exato. Portanto, é aqui uma crença. Ou seja, logo por aí, logo por haver esta crença, efetivamente já não vai funcionar. Porque a pessoa Claro, já está porque a pessoa não acredita. Exatamente. Exato. Isto vem mesmo de uma ferida, isto vem também de um trauma, que é a pessoa sentir-se não suficientemente merecedora para ser abundante. Okay? Eu ia perguntar como é que nós construímos ou como é que nós adquirimos também estas crenças limitantes.
tem a ver com o nosso filtro, com a nossa construção da nossa realidade, com aquilo que nós vamos ouvindo, especificamente em relação à parte do dinheiro. Nós crescemos, eu acho que essa foi uma coisa que eu inclusive até trabalhei um bocadinho contigo, iniciei esse processo. Nós vamos ouvindo, por exemplo, os nossos pais, os nossos avós na televisão, quem tem dinheiro é corrupto, quem tem dinheiro... Ter dinheiro é mau, temos de trabalhar exatamente. muito para ter dinheiro. Exatamente, isso tudo. Portanto, nós vamos crescendo a ouvir isto dentro deste tema que é o dinheiro, mas que nós podemos estar a falar em relação a relações amorosas, em relação à saúde, o que seja. Mas o dinheiro eu sinto que é uma coisa que impacta muito a vida das pessoas e que nós vamos absorvendo isso como nosso, e nós podemos desejar muito, por exemplo, sermos abundantes financeiramente, nós não estamos receptivos e não permitimos receber essa abundância, porque no fundo achamos que não somos merecedores, ou se achamos que somos merecedores, ao mesmo tempo estamos ali a bloquear algum fluxo, e depois muitas vezes há pessoas que, ok, tenho dinheiro neste momento, por exemplo, recebi o meu ordenado, mas tenho aqui algo que está a precisar de ser preenchido, então volto à escassez porque vou gastar. As pessoas não conseguem ficar com o dinheiro, elas têm literalmente assim, podem até receber muito, mas depois livram-se logo dele. Exatamente. Porquê? Porque associam o dinheiro inconscientemente a uma crença limitante. Exatamente, que é uma coisa má, que é uma coisa... Basta ter havido discussões sobre dinheiro durante a sua infância e ter sido exposta a essas discussões, para que inconscientemente, ou seja, o inconsciente associe o dinheiro a essa parte menos boa. Então, na vida adulta, aquilo que vai passar a acontecer é que eu quero me livrar disto. Então vou gastar para preencher aquilo que está vazio, no fundo é muito isto. A mesma coisa que acontece para pessoas que poupam e esquecem-se que o dinheiro é energia e que precisa ser movimentado. Esse movimento precisa acontecer, nós precisamos de circular isso. Nós, quanto mais investimos, e estamos a falar em investimento e não em despesas, exatamente, mais recebemos. E lá está, a terapia não é uma despesa, é um investimento. É um investimento, sem dúvida. É um investimento para a vida, mesmo. E quando nós passamos a ver assim, tudo muda. Exato. Eu acho que 99,9% das pessoas deve ter crenças limitantes com o dinheiro, porque realmente nós crescemos muito num mundo em que vemos o dinheiro como uma coisa má e como uma coisa especialmente que não é para toda a gente. Exatamente. E há para toda a gente. Há muito, ok? Há muito. Exato. É infinito. Exatamente. Tudo na nossa vida é possível de acontecer e tudo é infinito, só que nós esquecemos muitas vezes de manifestar de forma eficaz essas possibilidades infinitas. Exato. E é isso que nós precisamos trabalhar, ok, eu mereço isto. Exatamente. E que tipo de trabalho é que tu fazes com estas crenças limitantes? O que é que tu costumas fazer com as pessoas que te procuram neste sentido para conseguir trabalhar estas crenças limitantes e eliminá-las? Acima de tudo, trabalhar o fluxo de pensamentos. As crenças acontecem essencialmente através de pensamentos que nós temos. Portanto, quando demoram a consciencializar esses pensamentos, eu vou dando exercícios muito práticos para as pessoas fazerem tipo de sessão em sessão, por exemplo, e mesmo dentro das sessões, sou muito esquemática com as pessoas que acompanho, fazemos muitos esquemas de pensamentos, ok, eu tive este pensamento associado a esta circunstância, portanto eu sei que este pensamento me vai fazer sentir isto e isto vai me fazer agir. Exatamente, e vamos perceber, ok, este circuito está a acontecer até este resultado e começou dentro desta circunstância e está aqui esta crença que está aqui a bloquear. Então nós vamos precisar de fazer o percurso inverso, aceitando que a crença existe, mas permitindo que haja espaço para a transformação dessa crença numa outra coisa diferente. Pronto. E eu depois pergunto à pessoa sempre, o que é que tu queres para a tua vida? O que é que tu queres manifestar? Então é aqui que nós vamos começar a mudar crenças. E é aqui que a vida começa efetivamente a ser transformada, a mudar, exatamente. Eu lembro que nós... das crenças. Desculpa. Eu lembro que quando nós fizemos este trabalho e tu me perguntaste o que é que eu queria e eu comecei a dizer o que é que eu queria e tu perguntaste-me o porquê. E eu comecei com porquês que vinham do medo. Por exemplo, porque é que queres ter dinheiro? Porque não quero que os meus filhos passem pelo mesmo que eu passei, porque não quero que a minha vida seja igual à dos meus pais. E houve um momento em que tu disseste, ok, agora vamos mudar o discurso. Diz-me um porquê, mas por uma coisa boa. E eu acho que isso também muda muito depois a forma como nós olhamos, ou seja, em vez de olharmos desta energia do medo,
vamos olhar para uma energia de ser uma coisa boa, Amor. estamos Uhum. exato, de amor. E eu acho que isto também depois vai mudar aqui muito é aquele cliquezinho, é tão pequenino, mas depois é aquele clique que muda tudo. Sim, Adriana, repara que a nossa vida não muda com grandes mudanças. Não é a grande mudança Exato. que é aqui o essencial. São as pequenas mudanças, aquelas mesmo pequeninas, nós vamos potenciando ao longo da nossa vida e que vai fazer Uhum. com que a grande mudança aconteça. Aconteça. Nós esquecemos tudo o que está por trás. Muitas pessoas dizem: mas parece que não consigo ter um relacionamento saudável, atrair para mim um relacionamento saudável com alguém, em como se sinta bem, como se sinta amada, sentes confianças. Eu pergunto sempre: mas de que forma é que tu te tratas de ti? Como é que estás a cuidar de ti? Esta crença de tu quereres alguém, este desejo, está a vir de um lugar de amor ou de medo? Medo de ficar sozinha, medo da solidão, medo do vazio? Ou vem de um lugar em que tu queres amar alguém, não é? Em que tu queres dar de ti, que tu queres partilhar e sem estar constantemente à espera de receber algo? Porque um Uhum. relacionamento também é muito poderes conhecer-te através de outra pessoa e esquecemos Sim, disso. E então está tudo ligado, relacionamentos, dinheiro, ou seja, é tudo abundância, é abundância. sim, é E quando nós abundância. transformamos uma área da nossa vida de forma eficaz, tudo o resto se transforma também. E tu também trabalhas muito aqui esta parte dos relacionamentos, não é? Seja o Sim, relacionamento com connosco próprias, seja o relacionamento com outras pessoas. Como é que trabalhas sim. aqui esta parte? Porque é que as pessoas te procuram neste sentido? Ou o que é que elas, esperam, não é de ti, mas do trabalho que tu podes fazer com elas? Na minha opinião, vem tudo, mais uma vez, de traumas. Por isso é que eu trabalho o trauma, porque é a origem de tudo. Exato. Nós vemos muitas vezes pessoas com padrões de relacionamentos super tóxicos, ok? Uhum. E muitas vezes, ok, mas eu já tentei mudar, mas eu já tentei fazer as coisas de forma diferente e por isso estou sempre a atrair para mim as mesmas coisas. Nós atraímos para nós aquilo que nós temos a emanar para a nossa vida, Sim, para o universo, é tudo um espelho nosso e nós muitas vezes achamos que estamos a fazer aquilo que é suposto fazer, mas depois em terapia até se chega à conclusão, ok, afinal, lá está a haver um bocado de medo, não está a haver um bocado de amor. sim. E as pessoas muitas vezes chegam até mim, muitas vezes, isto é mesmo verídico, isto é um facto, muitas vezes as pessoas chegam até mim comprometidas e saem da terapia solteiras. A sério? Sério. Eu quase não me lembro, por acaso tenho duas situações em que isto não aconteceu, mas quase sempre acontece. Quase sempre acontece. A pessoa Uau, já chega até mim já mesmo num limite, ok. em que, ok, já estou a Precisa ficar de mesmo ajuda. cansada disto, sim, e depois com a construção e com o redefinir de conceitos, atribuir novos significados, a Sim. pessoa chega ali a um ponto de tal de evolução em que aquilo deixa de lhe fazer sentido. Aquilo que Exato, estava percebe que lá. aquilo não Sim, sim, sim. E passa a começar a atrair para si coisas completamente diferentes do que tinha atraído antes. Porquê? Porque evoluiu ela. Evoluiu o seu eu e por isso a vida dela, no nível exterior, também começa a evoluir e começa a sim, atrair para si coisas que também mais evoluídas. exato. E atenção, eu não estou a dizer que esta evolução que é melhor ou pior, é apenas um ponto diferente de evolução, é um patamar apenas diferente. Sim. Uau! É incrível ver como realmente, aquilo que nós trabalhamos em nós, depois é um espelho. E é exatamente aquilo Uhum. que tu estavas a dizer. Eu agora, depois, lá está, deste ano e de fazer muito este trabalho em mim, eu sempre que acontece alguma coisa e que é outra pessoa a fazer-me, ou acontece alguma coisa e eu penso: "Ok, o que é que esta situação está a dizer sobre mim?" Isso. Porque eu Uhum. vejo muito é isto como um espelho, que está tudo a acontecer porque eu estou a fazer alguma coisa para acontecer, ou eu estou a ser assim. Então eu olho para todas as situações que me acontecem como um espelho de mim e o que é que esta situação está a dizer sobre mim. Então também é incrível conseguirmos perceber que as nossas relações depois também vão depender muito da forma como nós estamos na relação e a forma como nós nos tratamos até a nós, não é? Porque nós não podemos amar alguém se nós não nos amamos a nós próprios e depois vamos estar a querer que a outra pessoa nos ame como nós nos devíamos amar e isso não é possível. Não, e é aí que está a parte da relação tóxica e pouco saudável, porque nós muitas vezes Sim, envolvemos nas relações pelas razões erradas. Nós sim, envolvemos para tentar obter algo através disso, através dessa relação, mesmo de forma inconsciente, é muito isso que acontece, e esquecemos que a relação é sobre obter algo, é sobre criar algo com o outro.
e é sobre conhecermos a nós através do outro. E porque na ausência de tudo, na ausência de todas as pessoas, eu, Maria, individualmente sozinha, até que quanto é que eu vou sentir que existo? Não é? Eu faço muitas vezes este exercício com as minhas clientes que querem trabalhar esta parte dos relacionamentos. Imaginem-se numa sala branca, sem nada, absolutamente sem nada. Vocês estão só ali, vocês. Não há janelas, não há nada, está tudo branco. Durante quanto tempo é que vocês vão sentir que existem? Deixa eu meter um ponto preto na parede. Ok, aquele ponto é mais escuro do que eu. Aquele ponto é mais pequeno do que eu. Vai começar a haver aqui quase uma comparação. Nós vamos começar a ver-nos a nós em relação àquele ponto preto na parede. Se eu meter um gato ou um cão, ok, eu sou um bocadinho mais fria, que ele tem pelo, portanto é um bocado mais quente, ele expressa-se de forma diferente de mim, então eu vou também expressar-me de forma diferente para conseguir chegar até ele, e é aqui que se dá o nosso autoconhecimento, porque na ausência de tudo, nós não existimos, nós precisamos das relações, portanto, é perceber o porquê, para que é que eu quero isto, não é? E se há um conflito, em vez de reagir logo de forma impulsiva, é tentar recuar um bocadinho, baixar aqui os níveis de cortisol e de adrenalina, lembrar que precisamos de respirar e para que é que isto está a acontecer, o que é que eu preciso ainda de melhorar em mim. Exato, lá está, também não pôr sempre a culpa no outro, e voltamos aqui à questão da vitimização, não pôr sempre a culpa no outro e pensar que nós somos as vítimas, mas sim que nós somos também responsáveis por tudo o que está a acontecer, e portanto, nem que seja, somos responsáveis pelas nossas ações, e temos que pensar sempre que quando estamos a ter uma conversa com outra pessoa, nós podemos agir ou reagir, e se escolhermos agir é sempre diferente e conseguimos ter mais o controle sobre nós, porque lá está, eu acho que tu no início explicaste um bocadinho isto, foi, nós não conseguimos controlar aquilo que as outras pessoas fazem, aquilo que as outras pessoas dizem, mas nós conseguimos controlar a nós e a forma como nós agimos e reagimos, portanto, isso é o mais importante de tudo. Vem sempre tudo uma escolha, e esta escolha, muitas vezes eu sei que pode ser assustadora, porque parece que tudo depende de nós. Sim. Mas ainda bem, porque se tudo dependesse dos outros era uma grande chatice. Nós não tínhamos controle sobre a nossa vida. Portanto, trata-se de empoderamento, autorresponsabilização, e sabemos que nós temos o poder dentro de nós e podemos resgatar certas coisas dentro de nós. Nós muitas vezes desconhecemos que temos e podemos criar a vida dos nossos sonhos. Isto é efetivamente verdade. E a vida dos nossos sonhos não tem ausência de conflitos. Nós não queiramos ausência de conflitos. Nós queiramos mais ferramentas para lidar com esses conflitos. Exatamente. E isto muda tudo. É verdade. E agora gostava que me dissesse aqui um bocadinho quais é que são assim os teus maiores conselhos, e como é que tu consegues viver então esta vida assim mais alinhada e mais conectada contigo, que eu sei que é uma coisa que tu também gostas muito e costumas falar muito, e é uma coisa que eu também gosto, portanto gostava que falasses aqui um bocadinho sobre o que é que costumas fazer, como é que te conectas contigo, quais são as ferramentas que utilizas. Então, mais uma vez, vou várias dimensões de mim, não é? Ou seja, é nutrição, eu vou deixar de comer este alimento por medo de engordar, por medo de estar doente ou por amor à minha saúde. São coisas diferentes, não é? Portanto, nutrição, sem dúvida nenhuma, tento levar, não quer dizer que não coma doces, não quer dizer que de vez em quando não coma outro tipo de coisas, mas em geral eu sinto-me bem, eu sinto-me equilibrada ao ter uma boa nutrição, porque nutrir é literalmente nutrir, ou seja, é a palavra certa para isto. Sim, okay? É nutrir o nosso corpo. Dentro, exatamente, o nosso corpo é o nosso templo, portanto nós precisamos cuidar bem dele. E isso faz toda a diferença, até porque aquilo que nós comemos interfere inclusive com a nossa parte emocional, portanto, uma dimensão aqui bem assente, que é uma coisa que eu abordo e que adoro cozinhar, é a minha grande terapia. Portanto, isso é importante para mim. Começar logo o dia bem alinhada com a minha nutrição. Depois é a questão do saber parar, saber fazer pausas. Uma altura eu li uma frase que acho que muitas pessoas conhecem, que é pausa é combustível, e pausa é combustível, sem dúvida nenhuma. Eu paro muitas vezes. Se eu tiver que parar durante um dia inteiro, eu paro. Eu acho que isso é uma coisa que a maior parte das pessoas não compreende. Hoje em dia vivemos num mundo em que temos de estar sempre a fazer. Ou sentimos que temos de estar a fazer. Sim. Porque são as exigências do mercado, são as exigências da sociedade, e nós somos apontados, ou seja, nós somos criticados quando paramos.
Sim, Existe muito. a culpa também interior, Sim. que não quer dizer que eu não a tenha muitas vezes, mas estou muito melhor a lidar com ela. E escolhemos aceitá-la, não é? Sim, Escolhemos aceitar a culpa. é abraçar que essa culpa existe e que está tudo bem com isso, e quando nós aceitamos, desapegamos e transforma-se em algo melhor. Pronto, no fundo é isto. E pronto, é muito isso, é saber parar às vezes que forem necessárias, porque se for preciso, estou aqui a forçar-me um dia inteiro a fazer alguma coisa, a tentar ser criativa, e quando paro, no dia seguinte, numa hora, faço tudo aquilo que podia ter feito, não é? Exato. É tudo aquilo que queria estar a fazer de forma forçada durante um dia, e isso é tempo ganho, isso é investir em mim quando paro. Depois, Sim. dentro destas paragens, existem muitas formas, não é? Eu uso muito a parte da prática da meditação, que para mim é algo fundamental, ajuda-me a criar uma auto-observação consciente em relação a mim mesma, e ajuda-me aqui também a saber ouvir certas coisas dentro de mim que muitas vezes, com o ritmo acelerado do dia-a-dia, Não não conseguimos. se torna, exatamente, não se torna possível. E isso é uma ferramenta muito poderosa. E lá está, nós não precisamos obrigatoriamente meditar todos os dias, se bem que quando nós começamos a fazê-lo, nós queremos que continue a ser Sim, feito. é uma Pronto. coisa boa que nós acordamos e pensamos: "Ah não, agora espera, tenho que estar aqui 5 minutos comigo". Exatamente, É uma exatamente. coisa que eu sinto muito. E nós podemos meditar de muitas maneiras, até a lavar a louça, ok? Portanto, Sim, é verdade. outra coisa que eu gosto muito também de ir desmistificando. E é o saber o que é que eu estou aqui a fazer. É o levantar-me com um propósito. É saber quem eu sou todos os dias, aceitando muito os conflitos que possam surgir, as coisas que eu sinto menos boas. É um ter uma contemplação em relação a mim mesma muito bonita. Eu acho que esse é o ponto-chave. Sim, Eu ter uma atitude compassiva comigo, de muito amor comigo. Acho que esse é o maior ponto de conexão que parte tudo da nossa pode haver. relação connosco. Sim. Portanto, esta parte é da nutrição, ao tratar também do corpo, ao autocuidado, a forma como eu passo o creme em mim mesma. É Estou a passar verdade, com parte bem-estar tudo. ou estou a passar com amor? Eu sei que isto Sim. às vezes pode soar bem, mas ela deve ter imenso tempo. Não tem, Exato. não tenho, mas eu prefiro demorar um bocadinho mais de tempo a fazer estas coisas, porque sei que isto me vai nutrir, que me vai dar energia e me vai dar Exato. combustível, É um digamos investimento do assim. tempo. Não Sim, é tempo sim, sim. gasto. Sim, imagina, eu não acho que exista uma fórmula perfeita para a pessoa estar mais conectada, para a pessoa se sentir Exato. melhor. Acho É que aquilo muito que sobre funciona para aquilo a que pessoa. exato, é daquilo que funciona para nós e da maneira como nós nos sentimos melhor, ou o que é que nos sentimos melhor a fazer e fazê-lo simplesmente, e também não pensar Exato. muito nisso. Também tenho aprendido muito que, às vezes podemos, lá está, ouvir tantas pessoas a dizer tantas coisas diferentes, olha, faz isto, faz aquilo, mas não há nada como ouvir-nos a nós e ouvir-nos o que é que seria bom É para nós isso mesmo. É fazer. isso mesmo. Pode ser cozinhar, pode ser limpar a casa, pode ser ficar deitada no sofá. Há muitas pessoas, eu também gosto imenso de correr, portanto, Sim, pode ser exatamente, ouvir fazer música, um exercício. podcast, Exato. qualquer coisa, desde que nos faça sentir bem, desde que venha de um lugar de amor, Uhum. é válido. E acho que é muito isto, não acho que haja uma forma, acho sim que existem tentativas e falhas. Sim, exato. É um processo, lá está, é como estavas a dizer, não é uma linha reta, tem altos e baixos. Ainda bem, porque imagina, eu estou nesta fase da minha vida em que isto funciona para mim, mas daqui a um ano as minhas necessidades mudam e eu vou ter que reformular os meus hábitos, Exatamente. reformular tudo, portanto não há claramente aqui não há uma forma, há um autoconhecimento constante, diário, todos os dias, e há um investimento em mim, e acho que é esse o ponto, é investir em mim. É mesmo. Maria, queres deixar aqui algumas últimas palavras para quem nos está a ouvir? Olha, acima de tudo quero deixar a ti. Muito Oh. obrigada pelo convite. Estou super entusiasmada também com o que vais criar a partir de agora, com o que já estás a criar. Sei que tens imenso Obrigada. potencial, portanto, estou assim super curiosa, porque sei que podes fazer coisas muito bonitas e muito boas. E acho que acima de tudo as palavras que eu quero deixar é mesmo a ti, porque durante todo o resto do episódio sei que essas palavras vão fazer sentido a outras pessoas. Mas agora Exato. quero mesmo deixar-te estas palavrinhas acima de tudo a ti. E espero que as guardes dentro de ti. E, Sim,
e acho que é muito isso. Portanto, estou muito curiosa para ver o que é que segue daí. Obrigada. Sabes que eu ainda não tenho assim 100% a certeza do que é que vai ser, mas lá está, estou Não a precisas de ser. descobrir. Exato, estou a descobrir também ao longo do caminho e estou-me a permitir só sentir o que é que eu quero criar. Também é uma coisa que nós falámos muito na sessão que fizemos, que é o sentir e está tudo dentro de nós, não é? Não precisamos de procurar respostas fora porque está tudo dentro de nós. Portanto, é um bocadinho isso que eu estou a fazer e estou a gostar muito. Portanto, é só assim esperar para ver o que é que vai acontecer. Olha, estou curiosa e acredito que vai dar certo, independentemente do que seja, porque é feito com Exato. amor, é vindo de um lugar bonito. Vem no Portanto, lugar. não pode correr Bom, mal. Quando é assim, não pode correr mal. Portanto, olha, boa sorte. obrigada. Obrigada, Maria. Gostei muito de ter Obrigada aqui. pelo convite também. Obrigada.